Nosso convidado de hoje é Cláudio Diogo, um dos mais conhecidos palestrantes sobre vendas do país, que é aqui de Curitiba. Cláudio, você começou realmente como vendedor, vendendo sorvete na infância aqui em Curitiba? Exatamente, aqui em Curitiba, no estádio Joaquim Américo, aos 14 anos. E ali, você aprendeu alguma coisa nessa prática que tenha motivado, que tenha chamado a sua atenção para essa carreira? Olha, Vili, eu tenho certeza que o que eu aprendi no meu primeiro dia de vendas foi fundamental para a minha vida inteira, é o motivo do meu sucesso, é o que a minha empresa defende, é o motivo de eu estar aqui hoje. Nesse primeiro dia, eu fui lá com um objetivo fundamental, de comprar um Konga. Meu pai e minha mãe não tinham condições de me dar um Konga. E eu fui ao estádio às 10 horas da manhã para tentar uma oportunidade e lá tinha um caminhão enorme, daqui bom. E eu falei com um homem e ele me deu a oportunidade, vai vender sorvete no estádio. Eu falei, mas eu não sei vender. Ele falou, não precisa saber. Eu vou lhe dar uma caixa com sorvete de coco e chocolate. Você vai abrir na frente das pessoas. Elas não vão ter opção, coco ou chocolate, hoje o dia está quente. E elas vão escolher. Ele me ensinou a dar o troco. Naquela época o Brasil trabalhava com 4 notas básicas. Você dobrava as notas de forma longitudinal e amarrava nos dedos, para ficar firme e você ter a segurança de ter o dinheiro sempre firme e a rapidez de dar o troco. Esse foi o primeiro treinamento em vendas que eu tive. Eu cheguei na frente desse primeiro cliente, era um garoto de 6 anos de idade, logo que o estádio abriu. Ele olhou para dentro da caixa, Vili, e ele falou para mim, falou para o pai dele, papai, olha lá, chocolate gelado, apontando para dentro da caixa de isopor. Até eu olhei lá para dentro, porque eu não tinha ideia o que era aquilo, né? Era o Chicabom da Que Bom. E algumas pessoas podem estar pensando, mas por que isso é tão importante? Aquele garoto me mostrou que a visão dos consumidores é um processo muito diferente do que as pessoas podem imaginar. É uma trama muito mais bem estabelecida. Aquele garoto me mostrou que os clientes querem o que o produto proporciona e não o que o produto é. Aquele garoto me mostrou que a visão dos consumidores é pelo que o produto pode provocar neles. Quando eu consegui entender aquilo, eu passei a ser o único vendedor de chocolate gelado do estádio inteiro. Ou seja, eu costumo brincar, aos 14 anos eu era líder de mercado. Isso significa entender o benefício, então, do produto que você está vendendo e não simplesmente a venda do produto. Sim. Você tem que ver pelo lado do consumidor. Sempre o lado do consumidor. Ter essa visão, é o que eu chamo o foco do cliente e não no cliente. No cliente é antigo. E você pegou justamente o começo, a ascensão do mercado de palestras. Como é que nasceu no Brasil esse mercado que já existia no exterior, mas aqui dá para dizer que tem menos de 20 anos? Sim, ele iniciou-se no final da década de 80, onde as empresas, principalmente as americanas, faziam convenções e depois isso se alastrou pelas empresas brasileiras também. E essas convenções, elas terminavam sempre, a última parte, seria um treinamento. Elas eram, na verdade, para cobrar, comemorar e cobrar de novo. Você cobra o que não está certo, comemora o que deu resultado e no final você cobra de novo mais resultados. E como você cobra de novo? Dando um instrumento. Olha, eu vou lhe dar esse instrumento, que é o treinamento, por isso eu quero que você venda mais. Nesse treinamento, era normalmente no final das convenções. Tinha que ser um treinamento muito importante, normalmente eles tinham 3 horas, das 3 às 6. E o que acontecia? Aqui no Brasil, o relógio não funciona como na América. As pessoas acabam falando um pouco demais e as convenções e o treinamento que era para começar às 3 da tarde, eram 5 horas da tarde e ele não tinha começado. E todo mundo tinha que ir embora, a convenção teria que terminar às 18. Muito bem. O treinamento, que eram 3 horas, teria que ser feito em 1 hora. E as pessoas passaram a criar uma maneira diferente. Alguns profissionais se destacaram pela capacidade de contextualizar muitas vezes um treinamento de 3 ou 4 horas. E esses profissionais passaram a ser contratados para encerrar os eventos de uma maneira interessante, de uma maneira que passasse a marcar a convenção. Esses profissionais, eles trabalham até hoje no mercado.
Significa, então, conteúdo de forma condensada, mesclado ao entretenimento, porque você tem que dar um ritmo para esse grupo que está aí. Caminhou-se na década de 80 para uma linha onde o palestrante passou a dar mais shows. E até há pouco tempo atrás ainda você encontrava gente dando shows em palestras. E depois as palestras versaram para a área esportiva, para a área de aventura. Então você encontra jogadores de basquete, jogadores de futebol, de todos os esportes, sendo palestrantes da área empresarial, sempre fazendo correlações, né, da sua atividade de sucesso com o sucesso nas empresas. Mas isso a tendência agora é acabar, né? O filtro que existe para isso no mercado, qual é? Para saber exatamente o que é que traz resultado, o que é que realmente vai permanecer? Olha, o filtro principal é uma mescla do conteúdo acadêmico com a prática. Há um tempo, logo no início, o importante era a carga acadêmica. Depois essa carga acadêmica foi se tornando mais show, e as pessoas passaram a confundir o show só com a experiência. Então bastava você ter sido um camelô, você ter sido um jogador de futebol ou ter sido qualquer outra atividade, contando a sua atividade era o importante, valia a experiência. Hoje, o filtro principal é essa mescla. Você deve ter a experiência, mas também deve ter a base acadêmica. Isso é fundamental. Hoje as pessoas estão procurando conteúdo aplicado à prática. Eu quero saber o que minha equipe vai receber para aplicar já no dia seguinte. E acabou sendo uma necessidade hoje que se impôs a todo o mercado. Praticamente todas as empresas têm o seu grupo de vendas e têm que frequentemente estimular, orientar esses grupos. Sim. Pela própria característica. Vire, todo profissional que trabalha na área de vendas, a característica dele é de um indivíduo que necessita de uma carga de reforço emocional muito grande. É uma profissão muito desgastante. É uma profissão onde a palavra que você mais ouve é não. Você está na linha de frente, eu costumo dizer, é a ponta da espada. Então é onde recebe a maior carga de solicitações, de reclamações. É o vetor, é o que liga a empresa ao cliente. Então ele recebe uma carga muito grande. E ele é muito afetado por isso. Ele precisa sempre sempre receber conteúdo e também receber motivação. Vamos então para o intervalo. Estamos conversando com o Cláudio Diogo, que está contando aqui sobre a experiência que ele tem como um dos palestrantes mais conhecidos do Brasil na área de vendas. Já voltamos. N-Business. Oferecimento Curitiba 2030. Todos pelo bem-estar. Produção Realiza Vídeo. Apoio CBN 90.1 FM. BR Mídia Publicidade Indoor e Favreto Painéis. Nosso convidado hoje é Cláudio Diogo, um dos mais conhecidos palestrantes do Brasil na área de vendas. Cláudio, como é que é a renovação do conteúdo? Porque você não pode ter uma palestra só. Você tem uma vivência, você tem um conhecimento, mas esse público pode se repetir muitas vezes. Sim. E você tem que ter sempre histórias novas. Como é que é esse trabalho de renovação do conteúdo? Olha, hoje o mercado ele busca um profissional com a parte acadêmica exatamente pela renovação de conteúdo. Eu sou diretor de uma empresa na área de consultoria de vendas. Então nós constantemente estamos aprendendo com os clientes, porque as nossas consultorias, os nossos treinamentos, a gente necessita conhecer a empresa. E para conhecer a gente precisa entender o mercado que ela atua, quais são as políticas, quais são os erros e os acertos. O que é que a empresa espera quando te contrata, quando contrata um palestrante? O que é que você está esperando? Motivação, ensinamento? O que exatamente ela quer? Olha, aí a moeda tem vários lados. A empresa espera algo que divide-se em várias facetas. Tem a face da equipe de venda. Os vendedores, quando eu chego ao palco, têm uma expectativa. Os gerentes, os diretores de venda, outra.
e o dono da empresa outra. Você me pergunta, mas qual você atende? Eu procuro uma mescla. Na minha experiência, na minha vivência, eu já fui vendedor, eu já fui líder de vendas, gerente, já fui diretor e hoje sou empresário. Então essas facetas eu conheço, quais são as necessidades. O que uma empresa espera é que esse profissional dê ferramentas à equipe de venda para que essas pessoas possam utilizá-las já no dia a dia. E tem que ser uma ferramenta muito prática. E olha que você tem muito pouco tempo para fazer isso. Empresa está ali para servir ao público, mas principalmente para ter lucro ou ela não sobrevive. Mas sim, pela nossa cultura, pela cultura religiosa que impera aqui, pela forma de ver as coisas, da cultura latina, esse é um tema que acaba sendo tabu. Como é que você trata da questão do lucro quando fala com o vendedor, quando fala com o dirigente? Olha, concordo plenamente com você, existe um conceito grave com relação a lucro. Se um executivo subir hoje num púlpito de uma convenção e disser, senhores, o objetivo principal da nossa organização é lucro, ele vai ser execrado, inclusive, pelos funcionários. Lucro é um grande pecado. E eu propalo em todas as minhas palestras. Lucro é fundamental. Uma empresa que não trabalha com um objetivo fundamental de lucro, ela não tem o resultado esperado. Para começo, ela não é útil à sociedade, ela não dá empregos, ela não paga impostos. Então, o lucro é fundamental. Ela não reinveste em treinamento, ela não reinveste em capacitação, ela não tem margem para se recriar. Eu costumo chamar isso de a margem de amadurecimento. Você deve ter, como todo profissional deve ter, um tempo para amadurecer, um tempo para ler, um tempo para se capacitar. Esse tempo ele é remunerado. Você ganha um dinheiro para conseguir ter um tempo que você pagou por ele, para que você possa estudar, se capacitar, ter um curso. Da mesma maneira que na pessoa jurídica, na pessoa física acontece isso, na jurídica também. A empresa deve amadurecer e ela deve ter uma margem de contribuição, ou seja, um lucro suficiente para que ela possa pensar, que ela possa se recriar, que ela possa tentar e errar. Então, eu vejo muitas empresas com alguns orçamentos extremamente curtos na área de reinvenção, na área de amadurecimento. Por quê? Porque não deixaram margem lá na venda dos seus produtos ou serviços. O papel do palestrante, o seu papel quando está lá na frente falando para uma multidão de dirigentes ou de vendedores, é mudar, é motivar, é possível transformar? O que é que exatamente você vê que tem que fazer ali? O principal papel é provocar pessoas a que elas consigam se ajudar, como pessoas em primeiro lugar e como profissionais em segundo lugar. Eu sou um apaixonado pelo que eu faço, Júlio. Eu tenho a profunda convicção que todas as minhas palestras eu ajudo pessoas. Uma vez uma das minhas filhas era muito pequena e perguntou para mim, papai, o que você faz? Eu disse a ela, eu ajudo pessoas. E a partir do momento que eu decidi ajudar pessoas, a minha empresa, o meu negócio passou a dar muito mais certo. Eu não acredito só em coincidências, tudo tem um porquê. A minha convicção em ajudar pessoas é tão grande que eu procuro me dedicar, crescer, aprender cada vez mais. Porque eu sei que se eu conseguir ajudar uma pessoa daquelas 1.000 ou 2.000 que me assistem, eu estou fazendo um grande negócio. Eu estou fazendo um grande negócio ajudando pessoas. A minha avó, quando eu era muito pequeno, 10, 11 anos, eu perguntei a ela, vovó, eu não sei o que eu vou fazer para ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro porque eu preciso comprar coisas. Eu era muito pobre. E minha avó disse assim, existe um jeito de você ganhar dinheiro e que é muito bom, ajudando pessoas. Quando eu educo pessoas, Vili, eu ajudo. E ganhar dinheiro ajudando pessoas é a melhor profissão do mundo. Cláudio, como é que é a vida de um palestrante? Você falou num ano em 150 deslocamentos de avião? 150 trechos o ano passado e possivelmente esse ano eu chegue a 170, mais ou menos, se continuar nessa mesma
Nessa mesma tocada, eu acho que eu vou chegar a 170 trechos. Está muito mais no avião? Nacionais e internacionais. Muito mais no avião e no hotel do que em casa, então. Eu passo de 15 a 20 dias fora da minha casa. E olha que eu sou casado há 20 anos com a mesma mulher. E como é que é para conciliar isso, para ter tempo de se preparar, para ter tempo de ter a leitura, esse tempo de deslocamento? Você mora em aeroporto praticamente? Você acaba aproveitando os momentos, né? Durante o avião eu vou lendo. Nos aeroportos eu já conheço os aeroportos, eu conheço alguns locais, algumas lanchonetes, alguns lugares aonde eu consigo acesso à internet. Constantemente eu troco e-mails. Houve casos onde eu enviei um e-mail aqui em Curitiba, daí eu respondi na escala em São Paulo, depois eu reconheci a resposta em Brasília. Durante o voo para Salvador, eu modifiquei o e-mail. Chegando em Salvador, eu consegui enviar A empresa vai com você hoje, né? Com mobilidade tecnológica, a realidade é outra. Com certeza. Eu levo a empresa aonde for. Hotéis, eu conheço quase boa parte dos hotéis do Brasil, que você consegue fazer evento, não consegue, tem problemas terríveis. Já participei de várias convenções extremamente bem organizadas, outras pessimamente organizadas. E o vendedor no Brasil? Nós temos a impressão que há muito para se fazer ainda. Por exemplo, um exemplo clássico, a pessoa vai comprar uma roupa, o que ela ouve está saindo muito, que é justamente o que a pessoa não quer ouvir, né? Porque ela quer alguma coisa para ela. Você tem muito a fazer pela frente, então, para dar essa visão? Tem muito a fazer. Eu entrei no mercado por essa necessidade. Eu, de vendedor, eu passei a gerente, depois líder de vendas, depois executivo. E como executivo, eu senti a necessidade. Não há vendedores capacitados. Vou criar uma empresa de capacitação. Foi onde eu entrei no ramo, e depois da capacitação de vendedores, eu acabei indo para o mercado de palestras. E hoje, 50% do meu tempo é palestras, 50% do meu tempo é treinamentos. Os vendedores no Brasil têm um problema esse é cultural, né? Porque as pessoas não vendem, é o cliente que compra. Normalmente as pessoas pensam assim, elas não valorizam a profissão de vendas. A grande maioria dos vendedores no Brasil, quem exerce essa profissão, nós brincamos na empresa, é uma brincadeira, dizem assim, é o profissional Jaque. Jaque não deu nada certo, ele foi ser vendedor. Por quê? É uma profissão que não exige qualificação. Me responda o seguinte, precisa qualificação para alguém sair à rua com uma pasta embaixo do braço, perguntando às pessoas, eu estou vendendo canetas azuis, querem comprar? Eu estou vendendo canetas azuis, querem comprar? Quer comprar? Mas, Cláudio, veja, vamos imaginar uma situação um pouquinho diferente. Você quer comprar uma televisão, você chega na loja, na média, o vendedor não sabe nada sobre aquela televisão para te ajudar a comprar melhor. Sim, as empresas, aí é um aspecto seguinte, as empresas acreditam ainda que os clientes querem comprar o preço baixo. Elas não querem comprar o preço baixo, elas querem comprar o preço justo. E nem sempre o preço baixo é o justo. E daí o que acontece? Elas investem só numa margem baixa, e daí a margem baixa não dá condições de treinar. Então esses vendedores, uma pena, eles não recebem qualificação das empresas a que trabalham. A qualificação, e se recebem, ela é muito baixa, de baixa qualidade. Eu tenho certeza que os profissionais que transmitem, que fazem treinamento nas empresas, gostariam que a sua empresa investisse muito mais nele como instrutor. A frase clássica, posso ajudar? Você tem um livro com esse título. Funciona ou é uma brincadeira? É a frase que não se deve dizer. Olha, não se deve dizer nunca. Quem procura ajuda não entra numa loja. Quem procura ajuda procura a avó, a tia, a delegacia, o hospital. Não quer numa loja. Se o objetivo do vendedor, ele está ali para ajudar. Se ele está ali para ajudar, então ele deve ajudar, partir diretamente para a ajuda. É isso que as equipes de venda não conseguem entender. Mas muitos vendedores acabam forçando a saída do comprador da loja pelo constrangimento, muitas vezes. Claro. Porque a pessoa daí responde, estou só dando uma olhadinha. A resposta clássica a essa pergunta é sempre a mesma. Se os vendedores sabem que a resposta é sempre essa, então não façam essa pergunta, meu Deus do céu. E as pessoas devem se perguntar, mas então o que eu faço? Pense, o objetivo de um vendedor é ajudar pessoas a tomar a melhor decisão para elas, com lucro para a sua organização. Pois muito bem. Então, conheça profundamente o produto que você vende. Conheça profundamente os benefícios que ele pode proporcionar a todo tipo de gente que vai entrar na sua loja. Quando as pessoas entrarem na loja,
Procure se dirigir a essa pessoa fazendo perguntas para entender o que essa pessoa veio buscar na loja. Você vai encontrar um ou mais benefícios daqueles que você estudou tanto e daí sim você vai ajudar pessoas. Como abordar essas pessoas? Cada pessoa tem a sua maneira. Não existe receita. Cada um de nós temos uma personalidade, cada um de nós temos um jeito diferente de abordar pessoas, de quebrar o gelo, de fazer amizade. Esses dias eu ainda fui numa loja, como cliente, entrei na loja, logo que eu entrei, eram 8h15 da noite mais ou menos, logo que eu entrei a vendedora se dirigiu a mim e disse assim, bom dia. Eu falei, bom dia? Menina, são 8 da noite. Ela falou, puxa, que pena. Nossa, desculpe, senhor. É que a gente fica o dia inteiro no shopping, a gente não sabe se está chovendo ou está sol, se é dia ou está noite. Puxa, me desculpe. E começamos a conversar. E ela foi me perguntando o que eu queria, se era um presente ou era uma ocasião especial. E quando eu estava saindo da loja com o blusão dentro da sacola, eu voltei para dentro e perguntei para ela assim, me diz uma coisa, essa história de bom dia é forçada. Ela deu uma risada, ela disse, desculpe, eu sempre falo bom dia de noite e boa tarde de manhã, porque é uma forma que eu encontro de quebrar o gelo. As pessoas entram aqui na loja já predispostas a dizer não me deixe, eu tenho medo, elas têm medo de que eu force alguma coisa, de que elas querem se sentir à vontade. Entra um pouquinho de psicologia, né? Relacionamento menos, psicologia. Por isso, olha, Billy, só 1/3 das pessoas pode trabalhar em vendas. Só 1/3 das pessoas tem essas habilidades para poder trabalhar em venda. É a resiliência, que é a capacidade de conseguir receber não. É o ego drive. Ego drive é uma palavra em inglês que não tem uma tradução para o português, seria mais ou menos força de ego. É a necessidade, por exemplo, essa menina, ela tem uma necessidade de convencer pessoas, isso chama-se ego drive. Eu preciso convencer pessoas, para isso eu preciso me relacionar com elas. E daí eu crio uma maneira agradável de me relacionar. São várias características que formam. Então, quem tem perfil, tem sucesso em vendas. Muito obrigado, Cláudio, pela presença com a gente aqui. É um prazer. Muito obrigado. Ficamos por aqui, até breve. O seu programa de economia e negócios na televisão. Apresentação: José Ville. Oferecimento: Curitiba 2030. Todos pelo bem-estar. Produção: Realiza Vídeo. Apoio: CBN 90.1 FM, BR Mídia Publicidade Indoor e Favreto Painéis. Como pode ser uma cidade inovadora? Nós temos uma ideia. Terá educação transformadora, consciência e sustentabilidade, muita inovação e cidadania. Esse projeto também é seu. Em 20 anos, construir uma cidade inovadora. Vamos começar agora? Curitiba 2030. Nós, você, todos pelo bem-estar. Leve mais conteúdo ao seu evento ou à sua empresa. Conheça as opções do portal Guia de Palestras e participe também do primeiro ciclo de palestras. Cida Stier, sobre o uso da voz. José Ville, sobre as técnicas de comunicação para melhorar a sua fala no trabalho. O Paraná na mudança de governo é o tema de Luiz Geraldo Maza e Belmiro Valverde. E Renato Requião mostra o perfil do profissional disputado no mercado. guiadepalestras.com.br. Apoio Rádio CBN. Realiza Vídeo.
Uma produtora de conteúdo padrão broadcast que está há mais de 20 anos no mercado, oferece soluções integradas para captação, produção e transmissão de imagens com alta qualidade. Produção de vídeos, programas de TV, computação gráfica, além de serviços webcasting com transmissão ao vivo, vídeos on demand, ensino à distância e muito mais à sua disposição. Realiza Vídeo. Novas tecnologias e soluções em vídeo para você.